Olá, pessoal, vamos começar mais uma videoaula. Vou usar o mesmo exemplo da aula passada e eu vou explicar tecnicamente para você qual a necessidade de se passar parâmetros para um método. Por que que eu preciso passar parâmetros, né? Por que que eu preciso passar esses parâmetros aqui? Por que que ele não acessa direto daqui, né? Por que que eu preciso fazer isso? Olha só, nesse código aqui, ó, se eu tirar isso aqui, ó, ele pergunta, ele fica marcando aqui, ó, de vermelho, ó, porque ele fica questionando, quem é N1, quem é N2, né, dentro desse processo. Aí tu fala assim, mas eu criei aqui, por que que você não consegue ver? Aí alguém vai te dar a explicação, ó, porque isso aqui foi criado dentro desse método e ele só pode ser acessado dentro desse método. Então, para ele ser acessado fora do método, eu tenho que passar como parâmetro. Essa explicação, uma das explicações técnicas disso. Então, eu pego e faço isso aqui, tá? Ou seja, eu passo ele como parâmetro. Tá, mas o que é passar como parâmetro? Eu vou te mostrar aqui, fiz uma representação também aqui, ó, onde eu tenho uma representação da memória, onde eu tenho um heap, pilha e código, dentro desse processo. Então, aqui neste caso, né, quando você pede para executar o método main, este caso aqui, no método main você cria duas variáveis. Como a instrução da criação dessas variáveis estão dentro do método, então essas variáveis vão ser criadas dentro da pilha. Ou seja, quando você pede para executar um programa, então um método, né, no caso, o primeiro método main, então o método main recebe esse endereço de memória aqui, essa área de memória, esse bloco, a pilha. Isso aqui é de uso exclusivo do método main. Então, durante a execução do seu código, toda a criação de dados que o método faz, ele vai fazer dentro desse bloco. Então, aqui ele criou N1 vale 5, né? Criou a variável N1 com conteúdo 5, e criou a variável, acho que é 5 ou 7, N1 com conteúdo 5 e N2 com conteúdo 3. Tá? Então, N1 com conteúdo 5 e N2 com conteúdo 3. Quem pode acessar essa área de memória aqui? Apenas as instruções que estão dentro do método main. Só ela consegue acessar as instruções, esses dados estão dentro dessa memória, somente as instruções do método main. Como você, uma vez que você criou essas duas variáveis locais, você em seguida chama o método somar. E você faz isso aqui, ó, N1 e N2, ou seja, você passa como parâmetro. Quando você chama um método, então o que acontece? O método, ele recebe também um bloco na pilha, tá? Então esse bloco é exclusivo do método somar. E o método somar, o que que ele faz? Quando ele for executado, ó, ele cria aqui essas duas variáveis, N1 e N2, certo? Porque ele vai receber N1 e N2 como parâmetro. As variáveis aqui, eu poderia colocar qualquer nome, não precisa ser N1 e N2, pode ser qualquer nome. O que é obrigatório é que ela tem que ser inteira, tá? Os dois têm que ser inteiros, já que eu estou passando dois valores do tipo inteiro, do tipo int. Então, elas têm que ser do tipo int aqui também. Tá? Mas, enfim, então, a primeira coisa que ele vai fazer é criar essas duas variáveis aqui, ó, N1, e criar a variável N2, certo? Cria as duas variáveis, e cria a variável N2, certo? Só que agora ele vai inicializar essas variáveis. Ele vai inicializar essas variáveis com os valores que você passou como parâmetros, 5 e 3. Então, é feita uma cópia desse dado 5 e passado para cá. Opa. E é feita uma cópia desse dado N2, o conteúdo do N2 e é passado para cá. Então, veja que as variáveis foram recriadas dentro do método somar. Aí o método somar faz o que ele tem que fazer, é somar, imprimir os valores, né, e somar o resultado, o valor da soma. Tá? Então, no lugar desse porcentagem D, ele imprime N1, no lugar desse segundo porcentagem N2, no lugar desse terceiro porcentagem D, a soma de N1 mais N2. Como é que funciona essa questão do método printf? Está lá na aula Java 0, né, onde você vê mais a sintaxe da linguagem de programação. Qualquer dúvida, vocês recorram lá. Tá? Então, ele fez isso aqui, fez esse processo. Tá? É por isso que aqui a pilha chama-se pilha. Cada método que você vai chamando, ele vai empilhando aqui, né? Vai alocando área de memória para esses métodos. Uma vez que esse método fez a operação que ele fez, tá? Que foi imprimir isso aqui, imprimir o resultado, ele encerra. Quando ele encerra, ele vai executar a próxima, aí volta ao método que vai executar a próxima linha. Mas quando você encerrou, quando ele é encerrado aqui, o que acontece?
Os dados que foram alocados para ele são apagados. E a pilha é liberada. Deixa eu recolher isso aqui. E a pilha é liberada. Ou seja, essa área que era do método somado, ele se perde, ó, se apaga, literalmente se apaga, e ele volta a executar o método main. Ou seja, essa área está liberada para ser usada por outro método, se necessário. Quando for chamar o método, volta para o método main vai executar a próxima instrução, que é chamar o outro método subtrair, né? Então vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Vai lá, essa área agora fica exclusiva para o método subtrair, só ele pode acessar essa área de memória, somente suas instruções, e o que o método subtrair faz, né, a sua primeira linha de código, que no caso seria criar essas duas variáveis N1 e N2, que vai receber a cópia desses dados de N1 e N2. Então, vamos lá, subtrair, então N1 vai receber 5, e N2, a variável N2 vai receber o valor 3. Então, ele faz isso e vai fazer a mesma coisa. Quando terminar, né, ele pega e apaga isso aqui, terminou, ele pega e apaga isso aqui, e volta a executar o método main, que no caso, ao voltar a executar o método main, né, ou seja, chegou ao final do bloco do método main. Quando chegou ao final do bloco do método main, então significa que essa área de pilha aqui também vai ser liberada. E aí seu programa é encerrado. Então, uma vez que encerra o método main, seu programa é encerrado. Ok, pessoal? Então, eu deixei claro do porquê que você deve passar parâmetro. Passa parâmetro por quê? Porque um método não pode acessar a área da pilha de outro método. Então, se você cria uma variável dentro de um método e você quer que outro método tenha acesso a ela, você precisa passar ela como parâmetro. Ok, pessoal? Então, é isso. Até mais.